Gente, vamos seguir agora falando sobre chuva, tá? Voltar a falar de chuva, né? Infelizmente a capital sofreu muito na última chuva e no fim de semana. Lá no bairro Nova Esperança, zona centro-oeste, vários moradores também tiveram prejuízos, tá? Vem comigo aqui pra tela. Débora Cristi vai trazer pra gente as informações. Débora, eu nem sei direito onde é que você tá, mas só de ver essa ponte, de ver esse córrego, esse igarapé que tá passando, eu imagino que na chuva a ponte some e o igarapé transborda. Tô errado? Conta pra mim. Exato, Alisson, foi desse jeito mesmo que você falou que ficou a situação aqui dos moradores Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Isso porque, Alisson, a Prefeitura de Manaus registrou 45 ocorrências na noite de ontem por causa das fortes chuvas que atingiram aqui a capital amazonense. Era por volta das 11 horas e 50 minutos da noite de domingo. Os moradores estavam dormindo quando começou a chover. Só que a gente sabe que choveu muito aqui na capital amazonense. Esse igarapé que vocês estão vendo, ele desapareceu, a água cobriu esse local. Só para vocês terem uma ideia, olha onde essa água chegou. Na metade do muro, Alisson. E olha que as casas que ficam aqui ao redor desse igarapé são casas altas, ó. São casas que ficam na parte de cima, justamente porque é uma área perigosa, por causa da chuva e porque não tem a manutenção adequada em dia desse igarapé e tem uma quantidade de lixo muito grande aqui, quando chove entope. Os moradores relataram para a nossa equipe que faz mais de 10 anos que a situação é a mesma, só que dessa vez é a primeira vez que choveu desse jeito. Quase todos vocês perderam tudo de dentro de casa, estão até agora sem dormir desde ontem. É uma situação difícil para vocês que moram aqui, né? Difícil. Nós queremos reivindicar o nosso direito. Primeiro agradecer, né? Que é um meio de nós nos expressarmos através dos meios de comunicação. Aí você já viu como é que está a situação. Olha a situação dessa senhora aqui, ó. Desde ontem chorando, né? Porque ela tem família, tem filhos. E ontem quase os netos dela morrem. Prometeram um monte de coisa quando chegaram aqui, dizendo que ia ajeitar, que ia reformar isso aqui. Olha como é que está a situação. Essa senhora perderam tudo, perderam geladeira, fogão, seus bens, né? Que trabalha com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto amor. E aí, quando é no outro dia, não tem mais nada. Então, nós queremos reivindicar, deixar, a nossa indignação aí, porque olha como é que está o nosso lugar de passagem, nossa passarela aqui, ó. Faz tempo que eles não fazem uma drenagem nesse canal, né? E nós estamos praticamente abandonados, né? E a gente já recorreu às autoridades, só promete, mas não cumpre nada. A senhora estava dormindo quando isso aconteceu, foi um momento de terror. Como é que foi? Eu queria que a senhora contasse pra gente. Não, quando começou a chuva eu estava acordada ainda. Porque toda vez que chove, eu já fico alerta, né? Porque nunca alagou aqui, nunca. Durante os meses que eu tô morando aqui, nunca tinha alagado. E eu percebo que a sua casa ela é alta, né? Justamente por causa disso, para evitar que a água não entre. A casa não é minha, é alugada. A minha casa era ali, ó. No tempo da política, vieram prometer arranjo. A senhora perdeu praticamente tudo. A única coisa que está funcionando aí ainda é a geladeira, mas meio outro dia. O resto tem nada. E até agora ninguém veio aqui prestar ajuda para vocês? Como é que tá? E agora nada. E agora vou fazer um cadastro ali para um rancho ontem. Até agora ainda não chegou. Eu percebo que a senhora está abatida. Quando a gente chegou aqui, a senhora estava chorando muito. Eu sinto muito, de verdade, pelo que aconteceu. Mas ainda bem que no meio de tudo isso, a senhora está viva. Poderia ter sido uma situação bem pior, né? Porque as crianças estavam dormindo. Os moradores tiveram que tirar, Alisson, as crianças pelo telhado. Porque senão, alguém poderia ter morrido aqui. Aqui, na hora que a água entrou, eu chamei meus netos tudinho. Tenho 4 netos que moram comigo. Eu chamei, bora levantar. Agora, aqui na frente, tinha gente aí em cima, eu pedindo socorro, né? Mas como que me acudir? Eu gritava, chama o corpo de bombeiro para mandar uma canoa, uma voadeira para tirar a gente daqui. A gente vai morrer todo afogado, que não tem como te sair daqui, ó.
Não tem. Pelo menos ali, quando eu morava, eu tinha como correr aí para casa da vizinha. Jogava meus netos tudo para lá, para dentro da casa da vizinha. Agora não tem ninguém aqui. Todo mundo fica olhado aqui, todo mundo. Isso aqui fica um rio. É uma situação muito triste aqui, Alisson, moradora bem emocionada, triste, né? Porque perdeu tudo. E fora que aqui é um fedor muito forte, né? Quem mora aqui ao redor precisa enfrentar esse fedor todos os dias. Faça chuva, faça sol, o fedor, ele continua. E fora também que a senhora estava me contando que aqui passa cobra, passa jacaré, passa rato. Passa tudo. Entendeu? Porque esse garapé ele não tem começo nem fim, né? Que às vezes só que a população joga lixo. Quando chove, aí o lixo vem, sabe lá de Deus da onde, aí vai entupindo e eles não limpam. Aí ele diz que não pode entrar uma máquina para limpar. Aí a prefeitura, quando aparece, só no tempo da política, que é para eles querem voto, aí eles mostram que estão capinando à beira do garapé, aí eles dão cesta básica, enganando o povo, mas quando chega na hora de fazer uma drenagem aqui, a gente não tem, a gente está esquecida aqui. Eu não moro, eu moro ali do outro lado, mas eu estou falando aqui pelos meus vizinhos aqui que sofreram tudo isso aqui, entendeu? Porque quando é tempo de política, eles vêm, eles pegam até na pata do cachorro, quer dizer, numa hora dessa não veio um político olhar a gente aqui, entendeu? Olhar essas famílias que perderam tudo. Agora vamos falar com outro morador. Você pode vir aqui com a gente, por favor. Você mora aqui há muito tempo, né? Moro, sim. Você mora com a sua esposa, com seus filhos. E foi um momento de desespero. Seu sobrinho também são crianças que moram aqui nessa casa. Tá aí, você dá pra ver como que ficou o estado da minha casa. A frente, pra falar a verdade. E muita gente não acredita que isso tá acontecendo, né? Porque nunca alagou em casa e dessa vez foi. Porque perdi praticamente tudo de casa. A minha mãe tá dormindo no colchão que ainda não joguei, que alagou, mas ainda não joguei onde que ela vai dormir. Dá pra ver. Minha mãe, ela sofre hepatite também. Aí, pra onde nós vai? Porque às vezes vem aqui, eles fazem cadastro pra sair da beira do garapé, mas nada aparece. Esse colchão, ele tá úmido, mas não tem nem como jogar fora, porque vai dormir no chão, não vai. Não vamos. Né? Isso é verdade, uma verdade pura, né? Eu também tô dormindo com a minha filha, com a minha esposa, no colchão meio úmido também. Mas eu fico triste porque é uma coisa que nós tem, e às vezes tem pessoas que não querem ajudar nós em questão de eles estão numa casa, sim, a casa pode ser minha ou pode ser alugada, mas tem que ajudar o próximo, né? Porque é meio difícil ajudar outras pessoas por aí, porque perderam tudo, né? Assim como me pedem ajuda, eu vou e ajudo, sim. Mas quando nós pedem ajuda, ninguém ajuda. Agora, toda vez que dorme e você já sabe que vai chover, começa a fechar ali, tem a preocupação, né? O desespero já começa a bater na porta. Sim, às vezes eu fico acordado até de madrugada, até umas 4, 5 horas da manhã. Que eu tenho insônia, sofro de insônia. Aí eu fico acordado junto com a minha mãe quando chove. Aí nós já fica logo preocupado, e como você mostrou, onde foi a água, a forte chuva, e ficou nesse estado a minha casa. E a entrada da sua casa pode desabar a qualquer momento, né? A qualquer momento, se você for entrar dentro da minha cozinha, como que ficou que a água ela veio por baixo, ela levantou como que tá nessa frente, tá tudo praticamente caído. Mas sim, nós vai para onde? Nós não tem um canto. Porque todos os cantos que nós for morar, ou paga água ou paga luz. Nós pagamos água aqui, mas vai pagar luz, vai pagar aluguel. Um aluguel de 800, 900 reais, nós vai tirar da onde? Sim, recebo um auxílio, mas auxílio não dá, porque tem que manter a casa, tem que manter com alimento, tem que manter meu sobrinho, que praticamente 4, 5 com a minha filha, dentro de casa. Aí fica meio difícil. Como eu perdi tudo, perdi alimento também da minha casa, porque minha mãe, além de não ter armário, ela bota dentro de uns balde para não estragar fora. Aí fica muito difícil. Eu vejo, às vezes, minha mãe triste, chorando, querendo sair daqui. Eu brigar com ela, falo, mãe, para onde a senhora vai? Que não tem lugar nenhum pra gente ir.
Muito obrigada, viu, meu bem? Eu sinto muito pelo que aconteceu. Alisson, só para vocês terem uma ideia de como que ficou a situação aqui nesse beco, a quantidade de lixo é tão grande que olha como é que ficou esse arame. Cheio de lixo, saco plástico, tem um pouco de cada coisa aqui nesse arame que fica na frente dessa casa. A informação que a gente recebeu é que esse morador agora ele está dormindo. Eu ainda tentei falar com ele, mas ele estava dormindo aqui, dá pra ver. Aí ele relatou aqui pra nossa equipe que ele perdeu tudo, o morador perdeu tudo, não deu pra salvar nada. Ele tá dormindo dentro de um molhado, a casa dele tá coberta por água na parte de dentro, mas ele não quer falar com a nossa equipe. Tudo bem, mas essa é a realidade dos moradores aqui. Alisson, qualquer atualização, a gente volta e comunica você de casa. Eu volto com você, meu amigo. Obrigado, Débora, pelas informações. Agradeço aos moradores que quiseram conversar com a equipe da Record. É um momento difícil. Imagina, de repente você acorda e não tem mais cama, não tem mais guarda-roupa, não tem mais geladeira. Foi o que aconteceu com moradores lá do Nova Esperança. Isso é desumano, gente. Nesse local aqui que você está vendo, vivem idosos, vivem crianças, como a Débora Cristi mostrou pra gente. E olha a quantidade de lixo. Imagina conviver diariamente com essa sujeira. Não dá, é muito complicado. E a chuva só revela o que está escondido quando faz sol.